Olha o que diz esse texto, que está escrito em Levíticos, capítulo de número 27, versículo de número 30, diz assim, olha lá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são santas são ao Senhor. Guarda algo, isso daqui é uma lei que está escrito em Levítico, que é o livro da lei. Então todos os dízimos são de quem? E o que é o dízimo? É a primeira 10ª parte de tudo aquilo que chega aonde? Nas nossas, e isso significa dízimo, a 10ª parte. Então a primeira 10ª parte que chega na nossa mão é de quem? É do 100. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não vou ser dizimista. Se eu não for ser dizimista, olha o que está escrito nesse texto que está em Provérbios capítulo de número 6, olha lá. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é o que, irmãos? Luz. Então, peraí, se eu não cumprir a lei ela é o que? Ela é luz. A minha luz vai estar apagada ou vai estar acesa? Ela vai estar apagada. Só que ele colocou mais uma condição. Ele falou, olha, a dízima é do Senhor. Aí tem um ponto e vírgula lá. Santas são ao Senhor. Então, eu vim para entregar aquilo que Deus me trouxe. Agora, eu tenho que fazer com que aquilo também se torne o quê? Santo ao... Como é que eu santifico o meu dízimo ao Senhor? Olha o que está escrito nesse texto, meus amados, em Mateus capítulo 23, versículo 19. Insensatos e cegos. Pois qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Então guarda algo. O que vai santificar o meu dízimo, o seu dízimo, chama-se altar. O altar que a gente entregar, esse altar tem que ser o quê? Santo, ele não pode estar o quê? Profanado, senão eu dei o dízimo, só que ele não vai se tornar santo ao Senhor. E olha o que diz esse texto que está em Mateus capítulo 7, versículo 6, ele fala assim, olha lá, ó, só a parte A. Não dei aos cães as coisas santas. Repetindo, não dei aos cães as coisas santas. Se o dízimo ele é santo ao Senhor, logo eu não posso entregar o dízimo na mão de quem? Dos cães. Mas quem é que são os cães, irmãos? Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 22, versículo 37 ao 39. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, olha lá, os cães lamberam o seu sangue. Entre parênteses, ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Continuando, ó. Quanto ao mais dos atos de quem? De Acabe. Então olha para tu ver, os cães são aqueles que lambem o sangue de Acabe. Continuando, agora olha o que diz em 2 Reis, capítulo 9, versículo 36. Então voltaram e lhe o fizeram saber, e ele disse, esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo, no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Então guarda algo, os cães são aqueles que comem da carne de Jezabel e bebem do sangue de quem? De Acabe. E Acabe e Jezabel, eles eram o quê? Casados, logo eles eram uma só o quê? Carne. Mas quem é Jezabel? Olha o que diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Se eu pegar as coisas santas do Senhor, entregar num altar onde estão ensinando tudo errado, eu entreguei as coisas santas aos cães. Aonde tem esse espírito de Jezabel, estão ensinando tudo
aonde tem esse espírito de Jezabel, está conduzindo os servos de Deus a se prostituírem e a comer de sacrifícios de idolar, porque o ensinamento errado conduz para esse tipo de prática. Por isso, irmãos, que está escrito em João capítulo 6, versículos 55 ao 57, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Os cães são aqueles que não comem da verdadeira carne e não bebem da verdadeira bebida, sudecai, ardecou, manai decantas. Os cães são aqueles que participam das mesas de demônios, irmãos, e que bebem, irmãos, do cálice dos demônios. E o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto que nós não deveríamos beber do cálice de demônios e participar das mesas de demônios. Cuidado, porque existe a verdadeira comida e existe a falsa comida. Existe a verdadeira bebida, mas existe a falsa. Quantas casas que estão dando os dízimos lá dentro, e Deus está louquinho para fechar aquela casa, porque aquela casa não é uma casa do tesouro. Quantos entregando os teus dízimos num lugar onde ele nunca vai se tornar santo? Olha como que os cães agem. Provérbios capítulo 26, versículo 11. Como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Cão gosta do quê? De vômito. O que é vômito? Alimento que é estragado, falsa comida. E ele está o tempo todo indo comer da falsa. Não entrega as coisas santas aos cães. Não deem as coisas santas aos cães. Guarda algo, irmãos. Quer ver detalhes? E quando você quer saber se uma casa, porque aonde tem Jezabel e Acabe, o que tem lá dentro são falsos profetas, porque nos tempos deles tinha os profetas de Baal e tinha os profetas de Azera. Quer saber se aquela casa é uma falsa casa? Já começa por aquilo que invocam outros deuses. Lembra no sacrifício? Lá no monte, ficava invocando outros. E se Deus é espírito, logo quando invoca outro espírito, irmãos, está invocando outro. Como é que eu entro dentro da casa de Deus e invoco outro espírito que não é o espírito de Deus? Jesus mandou a gente ir fazer o quê? Expulsar, e nunca invocar. Eu só invoco um espírito. Invocar, eu só invoco o Espírito Santo. O outro se manifestar, o que eu faço? Eu expulso, porque aquela casa é a casa de quem? De Deus. Se a casa de Deus, a Bíblia diz, como é que pode habitar lá dentro? Luz e o quê? E trevas. Não tem jeito. Se um ficar, o outro, não tem jeito. Não dá para agradar os dois. Quer ver um outro exemplo disso, irmãos? Num lugar onde tem Acabe, tem Jezabel e seus falsos profetas, estão levantando falsos testemunhos para tomar as nossas vinhas. Lembra da vinha de Nabote? Jezabel pegou 2 filhos de Belial, levantou um falso testemunho para dar a vinha de Nabote na mão de quem? De Acabe. E o propósito de Acabe era transformar a vinha numa horta. Misericórdia. Se Jesus é a videira, irmãos, e nós somos os ramos, como é que nós podemos transformar a vinha do Senhor numa horta? Não dá, não tem jeito, não pode. Todos nós temos uma herança de Deus. A vinha de Nabote era uma herança que ele recebeu de quem? Dos seus antepassados. E eles queriam transformar aquela vinha numa horta. Então, entrou dentro do lugar, está vendo a falsa comida, está vendo a falsa bebida, significa que quem está ali é um profeta de Baal e de Azera, é um falso profeta. Sendo assim um falso profeta, não dê as coisas santas aos... Olha, analisa tudo que vocês estão aprendendo aqui.
Se vocês bater o olho, irmãos, e vocês verem que o que está sendo servido aqui é a falsa comida e a falsa bebida, eu te digo, não entrega o teu dízimo aqui, porque isso se tornou uma maldição na tua. Pastor, você vai mandar eu entregar? Não, agora examine esse homem assim, olha tudo o que está acontecendo. Se você entender que essa casa é uma casa do tesouro, aonde quem está aqui, habita aqui dentro é o Espírito de Deus, tu mantém ela aberta, porque para isso são os dízimos, as ofertas, para que haja mantimento aonde? Na minha. Mas se você observou que aquela casa não é a casa do Senhor, mas se tornou um covil de ladrão. O que é um covil de ladrão? É uma morada do quê? Demônios. E quando é que a casa de Deus se tornou uma morada de demônios? Comércio, compra e venda lá dentro. É barraquinha que vende salgado, é barraquinha que vende isso, é barraquinha que vende aquilo, é CD que vende lá na porta, é não sei o que vende lá, irmãos. A casa de Deus, ela é sustentada com dízimos e ofertas. E você sabe como que foi que Acabe queria fazer? Acabe, para ele querer pegar a vinha de Nabote, ele quis comprar a vinha ao comércio. Não tem jeito. Aqui dentro da casa de Deus, o amor dá e não espera nada em troca. Não dê as coisas santas aos. Saiba que o dízimo, ele é do Senhor. E Deus, ele é o que, irmão? Santo. E Deus, ele é santo. E se ele é santo, aquilo que é santo tem que ser dado para quem é. E não pode ser resto, tem que ser a premissa. A primeira parte é dele. Os 90% restante é nosso. Guarda isso, Deus não quer resto. Não adianta nada eu pagar a primeira conta de luz e depois tirar o dízimo. Eu dei resto. Primeiro eu tiro o dízimo, porque é a premissa que é dele. E depois eu pago as minhas contas, em nome de Jesus. Deu para entender? Não sejam enganados, pelo amor de Deus. E se vocês observaram isso aqui, não traga, não dá. Não dê, irmãos, porque Deus não recebe aquela. Amém? Guarda algo. Pastor, eu não encontrei nenhum lugar para dar, porque eu não encontrei nenhum lugar que o altar está santo. Quando é que o altar fica santo ao Senhor, irmãos? Nós somos santificados, é pela palavra e pela orar. Botou engano na palavra, nunca vai ser o quê? Santo ao Senhor. Então o que eu faço se eu não encontrar? Continua separando. Separa, deixa guardado no lugar, fala, Deus, está aqui a tua premissa. A hora que você me apresentar um altar que é santo ao Senhor, eu entrego naquele altar. Não deixa de fazer. Guarde num canto e fique contigo até que Ele te apresente um altar que é santo ao. Não deixemos abertos covis de ladrão, irmãos. Não deixemos. Por favor, sejam vigilantes nisso. A obra, ela precisa de recurso para ficar aberta. Isso é uma realidade. Só que se a gente sustentar aquilo que não deve sustentar, nós vamos manter aberto aquilo que não tem que estar. Amém.